Caminhoneiros fecharam rodovias em 6 estados no segundo dia de protestos pela definição de um valor mínimo para o frete. Em São Paulo, manifestantes bloquearam a rodovia Fernão Dias. Também houve protestos no Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O preço mínimo significaria um aumento de 30% no valor do frete. O governo rejeitou a proposta por considerá-la inconstitucional. Já a Agência Nacional de Transporte Terrestre informou que vai definir uma tabela de referência para cálculo do frete. A presidente Dilma Rousseff vai sobrevoar na próxima semana áreas atingidas pelo tornado em Xanxerê, em Santa Catarina. Quase 4.000 casas foram destruídas e mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Os prejuízos passam de 100 milhões de reais. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do executivo César Ponce de Leon, suspeito de participar do cartel dos trens em São Paulo. Ele integrou no Brasil a direção da multinacional francesa Alstom em 2007 e 2008. A promotoria pediu a inclusão do nome do executivo na lista de procurados da Interpol, por acreditar que ele não esteja mais no país. 5 mortes e mais de 20.000 casos de dengue foram confirmados na cidade de São Paulo desde o início do ano. 11 regiões da capital estão com epidemia. 50 soldados do Exército ajudam os agentes de saúde no combate aos focos do mosquito transmissor nas residências. Saldiva, a dengue continua o problema aí em São Paulo, hein? A dengue, todas as projeções climáticas do IPCC ou do painel de clima e saúde da Organização Mundial de Saúde apontam que dengue vai aumentar no mundo. Por quê? Você tem, primeiro, uma migração muito grande de pessoas e recirculação de vários tipos de vírus. Hoje nós estamos tendo essa epidemia de dengue pela volta da recirculação. Temos uma recirculação do tipo 1 e a entrada forte do tipo 3, que é mais virulento. Por outro lado, você tem condições, uma larva de um ovo que vai gerar um futuro mosquito, ele pode resistir até 1 ano em vida livre, antes de chegar a chuva. E quando tem essas chuvas torrenciais, você cria as condições com temperatura alta para que ele ecloda. Então, nós não vamos ter outra condição de controlar essa epidemia, a não ser através de uma vacina que nós esperamos que ocorra nos próximos anos, nos próximos 2 anos, porque nós vamos ter esse ano mais casos do que tivemos ano passado e seguramente o ano que vem teremos mais casos do que tivemos esse ano. Agora você me disse que as pessoas estão apreensivas e tem muita gente indo aos postos com gripe achando que é dengue. Olha, quando e aí está sobrecarregando o sistema, não é isso? Não, o sistema não tem menor capacidade Hoje o sistema de saúde, tanto do SUS quanto o de complementar, já está trabalhando com água no nariz. Então, qualquer alteração da dinâmica está fazendo com que as filas de pronto-socorro, as tendas de dengue, sejam maiores. E outra coisa, erros diagnósticos. Nós tivemos já casos que faleceram supostamente de dengue, mas eram gripe suína. A gripe suína ainda roda no Brasil. A gripe normal ainda roda e também é letal. A mesma coisa aconteceu em Serra Leoa. Qualquer pessoa com febre ia para um isolamento de ebola e, se não tinha ebola, pegava lá. Então, a gente hoje... existe talvez um super diagnóstico do dengue, porque hoje qualquer indivíduo que tiver febre, uma certa leucocitose e uma pequena queda de plaqueta é tratado como dengue a despeito, sem uma comprovação diagnóstica real, porque você não tem capacidade de fazer diagnóstico definitivo. Após 2 meses em queda, o número de roubos voltou a crescer no estado de São Paulo. Em março foram quase 28.000 casos, de acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública. Esse é um dos motivos que levam moradores a fechar ruas sem saída, iniciativa que se espalha pelo país. O fenômeno pode ser observado em várias cidades. Em Fortaleza, no Ceará, este condomínio instalou portão e até uma guarita na entrada da via que dá acesso aos prédios. Nesta vila, os moradores fizeram a mesma coisa. Em Curitiba, no Paraná, a transformação de um trecho de uma rua em um estacionamento particular está gerando polêmica entre os moradores. É um bem inalienável, é público. Você não pode impedir que as pessoas
caminhem ou andem, você não pode tirar a liberdade das pessoas. A prefeitura informou que a área é particular e que não há irregularidade no fechamento do local. Em São Paulo, o assunto também gera controvérsia. Uma lei municipal permitiu o fechamento de vilas e ruas sem saída, mas ela foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado em julgamento no mês passado. Agora a prefeitura, o Ministério Público e a Câmara dos Vereadores estudam vender aos donos dos imóveis as ruas sem saída. No final da década de 20, um código permitiu a criação de ruas particulares, como essa no bairro dos Jardins, zona sul da capital paulista. Só que nos anos 60, essas mesmas ruas se tornaram públicas. E alguns urbanistas entendem que, ao transformá-las novamente em vias privadas, cobrar um pagamento dos moradores seria ilegal. Se essas ruas eram particulares e os proprietários antigos dela não receberam nada porque doaram, de certo modo, para a prefeitura, não tem sentido nenhum a prefeitura agora cobrar deles se isso retorna para eles. As alterações legais sobre as ruas sem saída devem fazer parte da nova lei de uso e ocupação do solo, com estimativa para ficar pronta ainda neste ano. Osvaldo mora há 6 anos nesta rua sem saída que nunca foi fechada. Ele é a favor do bloqueio, mesmo se tiver que pagar mais por isso. Além da segurança, ia prevenir acidente, assalto, perigo que há por aí. Não são todos os vizinhos que concordam com ele. Porque chama muito mais atenção quando você fecha. Outra, nem segura tanto porque alguém pode te esperar lá na frente. Não gostaria que fosse fechada. Não dá para agradar todo mundo, né? Como é que faz esse caso? Legalmente, não pode fechar a rua, é isso? Não pode. E aí também é outra questão complexa, porque o morador, ele quer mais segurança. Mas se você pensar num conceito da cidade, quanto mais a cidade se fecha, mais desumana ela fica. O grande problema do urbanismo contemporâneo é esse que eles chamam que estão transformando a cidade em condomínios, em que você se fecha, se isola, se blinda. Quando você abre um pouco e sai para a rua, se você permite a circulação de pessoas, você cria um outro tipo de civilização. Eu não sei se nós queremos essa civilização meio prisional, nós estávamos falando aqui das penitenciárias, ou se nós temos que, de novo, melhorar a nossa sociabilidade para poder voltar a viver numa urbis, numa cidade em que as pessoas circulem, se encontrem e façam festa na rua. Eles sabem que esse negócio está ficando até maluco. Tem alguns condomínios que você vê que tem lazer, trabalho e moradia e você fica tudo ali dentro, você vira dentro de uma bolha. Estou pensando em lançar um que tem um hospital maternidade e um crematório gourmet. O indivíduo nunca mais sai de dentro e fica vivendo numa bolha por resto da vida. Isso não é cidade. Isso é viver numa prisão eterna e o conceito de urbanidade não bate com o sentimento de fechar ruas. Pois é, mas aonde começa essa questão da segurança? Porque se você não se fecha, o Marcos Wood aqui pelo Facebook, quem tem condição que se tranque em seu castelo, lamentável. É lamentável, mas como você começa? Você vai se expor? Não, eu entendo o sentimento que leva a pessoa a querer fechar sua rua. Isso não é desumano, faz parte do elenco das emoções humanas. Mas, ao contrário, no momento que uma cidade é mais frequentada, que uma praça é mais frequentada, que as ruas são mais frequentadas, você reduz a violência. No momento que você exclui o convívio e você vive numa fortaleza jogando azeite fervente em quem quer, como um castelo medieval, você acaba fazendo que a parte externa fique terra de ninguém. Por isso que o segredo da cidade é você reocupar a cidade, dar a ela o sentimento de humanidade que ela necessita. Cidade sempre foi um lugar, a história da civilização passa pelas cidades. E você não pode negar o conceito de urbanidade numa cidade tão rica como a cidade de São Paulo. Muito boa observação. Presidente do Senado, Renan Calheiros, volta atrás e diz que não vai engavetar o projeto que regulamenta a terceirização de mão de obra. Ontem, o presidente do Senado havia dito que não ia tolerar pedaladas contra o trabalhador. Mas hoje, em nota, Renan Calheiros afirmou que o Senado Federal não vai engavetar nenhum projeto, porque não pode sonegar o debate de qualquer tema e que vai discuti-lo criteriosamente. A mudança de discurso veio após a reação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como o projeto original, apresentado em 2004, é de autoria de um deputado federal, a Câmara tem prerrogativa regimental de dar a palavra final, e Cunha deixou isso bem claro. Hoje ele cumpriu a agenda em Campo Grande e Cuiabá no projeto Câmara Itinerante.
na capital mato-grossense, foi recebido com protestos. Um grupo de manifestantes contrários à terceirização queria entrar no plenário. Este rapaz foi contido pelos policiais. Eduardo Cunha afirmou que a democracia permite manifestações e que, felizmente, o Senado será apenas revisor do projeto da terceirização. Essa briguinha pela mídia dos dois presidentes não prejudica ainda mais a imagem do Congresso Nacional? Olha, talvez seja uma espécie de estratégia, né? Porque o que nós estamos vendo, enfim, e mesmo nesse quadro que é um pouco lamentável, é que o Brasil se acostumou de novo a ver que tem Congresso. Porque até recentemente o Congresso passava por mero homologador do ato executivo. Aprovava tudo, a lei mandada, a medida provisória. E, de repente, começou a haver contestação, que nem sempre por motivos nobres. Quer dizer, estão, na verdade, enfrentando a presidente Dilma no momento em que ela está enfraquecida, negociando cargos políticos, e nós estamos vivendo um regime político novo, em que nós temos um primeiro-ministro hoje, que é o vice-presidente Michel Temer, nós temos um novo que sai da economia, que, aliás, desempenham muito bem todos os dois, e o Senado e o Congresso, a Câmara dos Deputados, os dois presididos por membros do PMDB, mas que, no entanto, nenhum dos dois quer sair da ribalta, né? Quer mostrar. E esse negócio da terceirização é engraçado, porque falta racionalidade na discussão. A gente que é a favor, a gente que é contra, e não estão claros os motivos, nem entre eles e nem para a população. Muita politização do problema. Mas nós temos que nos acostumar, talvez, com esse sistema político novo, que nós estamos estranhando, né? Em que figuras que até então nós tínhamos, assim, olhando com algum cuidado, estão presidindo instituições importantes e gerando um quadro político novo no país. Saldiva, explica essa questão. Você acha que é jogo de cena? Não, eu acho que... Esse barulho que estão fazendo nesse momento no Congresso? Eu concordo com o Mulaier com a ideia que o Senado e a Câmara Federal estão tendo um protagonismo maior do que tinham, né? Porque nós tínhamos os preceitos de Romero Jucá de subserviência total ao Poder Executivo. Agora, esse protagonismo vem acompanhado de uma imagem que eu acho bastante pejorativa para o Congresso, porque é uma política jurássica, é uma política antiga, uma política de cargos. Me lembra muito aqueles filmes japoneses de monstro, né, que vinha o Godzilla, brigava com outro dinossauro, e a gente está vendo hoje uma briga de duas pessoas com personalidades digamos, reptilianas, querendo mostrar quem tem mais poder e quem tem mais protagonismo. O Brasil podia evoluir dessa fase para ter uma política civilizada, republicana e postuladora de questões que fossem de interesse para o país. E no Brasil, em que tudo pode acontecer, talvez não escape a percepção deles que eles podem estar se colocando como possíveis candidatos à próxima presidência da República, porque eles têm espectadores, eles estão marcando posições, e aí, quem sabe, se eles não querem se colocar no jogo sucessório. E que Nossa Senhora do Bom Voto nos ilumine. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, anunciou que o Estado vai atrasar o pagamento da dívida com a União. O Rio Grande do Sul precisa pagar 280 milhões de reais devidos à União até o próximo dia 30. Segundo o governador Ivo Sartori, do PMDB, o atraso do pagamento é necessário para garantir os salários deste mês dos servidores estaduais. Ele afirmou que não se trata de um calote. Nós não estamos suspendendo o pagamento da dívida, nós não estamos cancelando o pagamento da dívida e muito menos declarando moratória. Será única e exclusivamente neste mês. Em novembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que permite a renegociação da dívida de estados e municípios. Nela, o indexador da dívida é trocado do IGP-DI, o Índice Geral de Preços, para o IPCA,
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Com a troca, as taxas de juros caem dos atuais 6% a 9% ao ano para 4% ao ano. Mas o governo e o Congresso entraram em confronto sobre a aplicação da medida. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados em março estabelece um prazo de 30 dias para a União aplicar os novos indexadores a partir da manifestação do devedor. O ministro Joaquim Levy defende que a mudança seja efetuada apenas em fevereiro de 2016, para não prejudicar o ajuste fiscal. Na quarta-feira, a aplicação da lei deveria ser votada no Senado, mas a sessão foi adiada. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, entrou na Justiça para obrigar o governo a cumprir a troca de indexadores. A mudança pode reduzir a dívida da capital paulista de 62 bilhões de reais para 36 bilhões. Haddad segue o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. Em março, Paes conseguiu na Justiça o direito de pagar o débito com a União, segundo a nova lei. A dívida do Rio de Janeiro é estimada em 6 bilhões de reais. Com as novas regras, o débito caiu para 1 bilhão e 200 milhões. Desse total, resta apenas mais uma parcela de 27 milhões de reais. Senhores, o embate lá do Congresso Nacional ainda continua surtindo efeito aqui pelas redes sociais, muita gente comentando esse assunto. O Ismael Castro aqui, Saldiva, é um teatro onde os congressistas são os atores e a população meros espectadores. No dia que o Congresso for menos ator e mais, digamos, protagonista, mais republicano, nós vamos ter um país melhor. Por enquanto, nós estamos vendo jogo de cena mesmo. Mas é uma peça com enredo muito pobre. Ela desafia a inteligência do brasileiro médio. A educação física obrigatória no ensino básico ajuda também no aprendizado de outras disciplinas. Os estudantes aplicam na sala de aula conceitos que aprendem com a prática de exercícios. Alongamento, corrida, basquete. As aulas de educação física nessa escola pública de São Paulo mexem com todo o corpo e também ajudam a desenvolver a mente. Falando em terceira pessoa, o João Vitor enumera como as atividades na quadra ajudam na sala de aula. Ele parou de conversar, uma boa parte, sim. Aí ele começou a prestar mais atenção na aula, ao exercício que tem que fazer e melhorou em matemática. Além de melhorar o desempenho na escola, o esporte pode levar o jovem a ter hábitos mais saudáveis. Comer alface, tomate, brócolis, e a minha mãe recomendou isso. Na quadra, eles têm a disciplina, que tem que ter em sala de aula, com regras do que o esporte necessita que tenha. A energia que eles gastam no ginásio ajuda no comportamento na sala de aula. Olha só como estão todos atentos às lições de inglês da professora Fabiana. Tenho certeza que rende muito mais. É como se eles aprendessem melhor, como se eles estivessem mais atenciosos. Desde 1996, a educação física é obrigatória no ensino básico em todas as escolas do país. Ela aumenta a circulação de glóbulos vermelhos e brancos, facilitando o aprendizado tanto da leitura quanto da escrita e até ajuda na memória. Nunca se falou tanto de corpo e movimento na sociedade. A escola tem que tratar de conteúdos que sejam relevantes no mundo contemporâneo. Corpo e movimento, indiscutivelmente, são mais do que relevantes. Seu José mantém até hoje o hábito de se exercitar que começou na escola. E também guarda as lições que aprendeu naquela época. É importante você saber ganhar, é importante você saber perder, é importante você ter esses conceitos de esportividade, de relacionamento com as outras pessoas. É isso mesmo, Saldiva? Corpo sã, mente sã, ajuda na concentração? O axioma hipocrático, mens sana in corpore sano, ele continua válido, mas hoje é explicado melhor. Além dos aspectos de socialização, de aprendizado, de conhecer seus limites, o exercício regular libera uma série de hormônios que são extremamente benéficos como anti-inflamatórios. Existe uma relação muito nítida entre prática de exercício e redução de risco para Alzheimer. A qualidade do sono se altera muito. A secreção de melatonina, o hormônio que nos faz repousar durante a noite, é estimulada pelo exercício.
Então, numa sociedade cada vez mais sedentária, onde a gente tem mais as crianças principalmente não conseguem utilizar a rua pela violência no trânsito, a violência criminal. Quer dizer, a prática de exercícios, ela se traduz não só pelos benefícios da socialização do esporte, mas também por alterações hormonais e do funcionamento cerebral que vão fazer com que esse melhora do rendimento cognitivo seja explicado por fenômenos absolutamente fisiológicos. O Denis Rocco aqui está falando que tem que ter mesmo uma atividade obrigatória. Atividade física é bom para a coordenação, equilíbrio, atenção. Você foi um praticante de atividades físicas na escola e continua ou não, Mulaer? Você sabe que eu sou um atleta tardio, né? Porque eu na escola não praticava muito, mas hoje em dia eu faço lá o meu exercício na academia com o personal 3 vezes por semana. Isso faz muita diferença na minha vida, quer dizer, eu sinto isso. Saldiva falou de vários hormônios, esqueceu de falar da serotonina, que é muito importante. Super importante. E que dá um ânimo de vida. E eu sinto que hoje, por exemplo, não pude fazer, estava com a minha lombalgia me incomodando, também acontece, mas aí eu sinto falta, porque quando você faz o exercício de manhã, dá mais disposição física e também intelectual, quer dizer, a própria curiosidade fica aguçada, a gente parece que rende mais, escreve melhor. Vou fazer uma consulta de graça para você, lombalgia, ele tem que fazer alongamento, é isso? Bom, tem que saber qual é a causa da lombalgia, mas em geral, eu tenho uma certa... Todos nós temos hérnia de disco, eu tenho hérnia de disco e já fui convencido a ser operado, mas eu fugi dessa história porque, em geral, técnicas de alongamento, técnicas de RPG, técnicas de você fazer realinhamento postural conseguem fazer com que você recupere a sua função. Ó, a Eliana, pelo WhatsApp aqui, está dizendo que não são todas as escolas que oferecem esse apoio, como nós mostramos aí na reportagem. Apoio na parte de educação física, mas deveria, né, Saldiva? Não tenho a menor dúvida. Aliás, exercício regular é uma das boas formas de você evitar tomar remédio quando você está mais velho. O massacre de 1,5 milhão de armênios na Primeira Guerra Mundial completou hoje 100 anos. A tragédia é denunciada por vários países como genocídio, enquanto a Turquia fala em guerra civil. Várias homenagens foram realizadas. Em Yerevan, capital armênia, líderes mundiais se reuniram para acompanhar a cerimônia em memória das vítimas. Milhares de pessoas depositaram flores no memorial da chama eterna, que lembra a matança de 1,5 milhão de armênios acusados de deslealdade ao Império Otomano Turco em 1915. Em diversos países, houve protestos contra a Turquia e pedidos de reconhecimento mundial da tragédia. Mais de 20 países reconhecem o genocídio. O mais recente foi o Vaticano. O Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Israel descrevem o evento como matança. A Turquia rejeita o termo e fala apenas em mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial. Em Istambul, o presidente turco Tayyip Erdogan expressou condolências aos descendentes de armênios mortos. Mulaer. Eu ontem vi você discutindo longamente essa questão aqui, mas é uma questão das mais interessantes. Porque, veja bem, a palavra genocídio, olha a questão da palavra, né? Gera um problema de conflito internacional. A Turquia reconhece que houve morte de armênios nessa fase, no começo do século XX, etc., mas não admite que se fale em genocídio, eles se sentem agredidos. Com isso, a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos não queriam falar em genocídio, porque tem uma base militar ali que é super importante para vigiar todo o Oriente Médio ali e é de fundamental importância. Então, eles não querem se indispor com os turcos. Por outro lado, a França, por exemplo, o presidente François Hollande agora fez uma virada. Ele claramente falou, não, nós temos que lembrar e celebrar o genocídio armênio. E alguns dizem, não, mas não pode falar, porque a palavra genocídio, a Convenção de Genocídio de 48 da ONU, depois da Segunda Guerra. Então, naquela época, não se falava nisso.
A verdade é a seguinte, toda vez que você tenta exterminar um povo através de métodos violentos, ou um povo, ou um grupo social, ou de gênero, que seja, religioso, você tem o fenômeno do genocídio. Mataram mais de 1 milhão de pessoas e isso não dá para negar. Quer dizer, você negar o Holocausto em alguns países da Europa é crime. Você não pode negar o genocídio armênio como tentam fazer até hoje. Em instantes, advogado de comunidade muçulmana em Brasília é investigado por esquadrão antibomba. E ainda a justiça autoriza a CPI da Petrobras a ouvir empresários presos.